Sejam muito bem-vindos ao canal Dados nas Alturas. No vídeo de hoje, eu vou trazer um tema bem interessante, que é o tema de federação de dados. E, basicamente, eu vou falar sobre o recurso da plataforma Databricks que se chama Lakehouse Federation. Então, você pode se perguntar, legal, Clécio, mas onde é que eu utilizaria isso daí, né? Então, se você, por exemplo, tem bases de dados externas que está fora do escopo do seu Lakehouse, seu Data Lake. Então, imagina que você tem bases ali, um Azure SQL, ou você tem um SQL Server on-premise, ou você tem um Postgres, ou você tem, enfim, alguma outra base de dados. E você precisa que os usuários tenham acesso a essas bases para fazer uma espécie de exploração dos dados. Imagina que não são bases no contexto transacional, muitas vezes pode ser data warehouse, que você tem on-premise, e você quer permitir uma comunicação do Databricks, onde os usuários estão ali trabalhando, criando suas análises, com essa base externa cujo os dados ainda não foram levados para a nuvem. Então, você tem essa alternativa, você pode fazer uma federação de dados. E aí você pode se perguntar, né, Clécio, mas de dentro do Databricks eu não consigo, através até mesmo de um notebook, fazer uma conexão JDBC para uma base de dados externa? Sim, você consegue. Mas qual que é a diferença do Lakehouse Federation? A diferença é que quando o usuário ele faz uma conexão através de um notebook, cada usuário está gerenciando ali a sua conexão. Então ele pode de repente colocar os dados dele ali, a senha, o usuário no notebook, e ele está partindo ali com aquela conexão. Pode inclusive talvez credenciais ficarem expostas se ele não fizer isso da melhor forma. Quando você usa o Lakehouse Federation, o bacana do Lakehouse Federation é que todo o gerenciamento e a governança está via Unity Catalog. Então você traz essa governança centralizada. Então você consegue criar um catálogo que basicamente é um catálogo que está espelhando, no exemplo, poderia ser o Azure SQL, por exemplo. E para os usuários vai ficar transparente, ele vai ver um catálogo, ele vai ver uma série de tabelas e ele não sabe se aquela tabela está no Lake, se aquela tabela está vindo de uma base externa. E o melhor, toda a parte de controle de acessos, de quem vai ter acesso às tabelas, por exemplo, do Azure SQL, quem vai poder enxergar, toda a parte de linhagem de dados, toda a parte de gestão de quem acessou qual tabela em qual momento, que o Unity já traz, essas mesmas funcionalidades estarão disponíveis para essas tabelas que poderão ser acessadas pelos usuários, mesmo que sejam tabelas externas. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como vocês podem configurar ali, utilizar o Lakehouse Federation. E no nosso exemplo, eu vou trazer aqui, nesse exemplo que eu montei, eu vou mostrar para vocês como conectar ali a partir do Databricks, do Lakehouse Federation, conectar no Azure SQL. Bom, então vamos lá. Então, basicamente, nós temos aqui o Databricks. Então, aqui eu voltei aqui para a tela inicial. Então, você entra ali, você faz o login no Databricks na tela inicial. E aí, para acessar essa funcionalidade, a gente precisa vir aqui, ó, Catalog. E aí, basicamente, aqui você tem todos os seus catálogos, né? Então, basicamente, a gente está aqui no Catalog Explorer. E aqui embaixo a gente tem uma opção chamada External Data, dados externos. Então eu clico aqui nessa opção e aí vai aparecer uma outra opção que é a opção Connections. Então a partir do momento que eu clico aqui em Connections, a gente já poderia estabelecer essa federação. E para isso eu preciso criar uma conexão a uma base externa. Eu vou clicar em Create Connection, criar conexão. Eu vou chamar essa conexão de Azure SQL. E aí eu vou escolher o tipo da conexão. Aqui eu tenho algumas opções, no nosso caso é o SQL Server, tá? Aqui eu vou colocar o usuário e aqui eu vou colocar a senha. Vou informar o host e aqui eu poderia, enfim,
colocar aqui algumas configurações avançadas, mas eu vou manter do jeito que está. Vou clicar em testar a conexão. Para testar, ele pede para eu iniciar aqui um warehouse. E ele basicamente vai usar isso daqui para estabelecer a conexão. Ok, teste. Conexão estabelecida. Então está tudo certo, vamos criar aqui a nossa conexão. Muito bom. Já temos uma conexão estabelecida, ó. Ela está aqui, listada, né? Agora se a gente clica em Connection novamente, ele já mostra aqui a conexão. Quando eu entro nessa conexão aqui novamente, você vê que você pode definir permissões. Quem vai ter acesso? Quem vai poder criar um catálogo, ou criar um esquema, ou criar uma tabela, ou usar essa conexão de alguma forma ali no Unity? Pode ser que o próprio time de está administrando o ambiente, ou o time de governança, ou algum time, alguma área de dados, né, que está administrando ali o seu domínio de dados, possa ter permissão para, a partir de conexão de bases externas, criar catálogos ou esquemas ou tabelas dentro do Unity, mas você poderia definir aqui quais grupos terão esses privilégios. A partir do momento que eu criei essa conexão, eu já tenho a opção de criar um catálogo a partir dessa conexão. Então, se eu clicar aqui em Create Catalog, ele já vai me levar para uma tela de criação de catálogo. Só que eu poderia também, claro, porque eu tenho permissão, né? Basicamente eu sou o dono dessa conexão, eu sou administrador do ambiente, mas você poderia, obviamente, dar as devidas permissões aqui, né, como eu mencionei, para quem pode ou não criar um catálogo. Mas se a gente vier aqui novamente em catálogo, eu poderia também criar um catálogo a partir dessa interface. Então, clicando aqui em Create Catalog. Eu vou dar um nome para esse catálogo, eu vou chamar de Azure SQL. Ele é do tipo estrangeiro, porque ele não é um padrão, né? É um catálogo que vai vir a partir de uma federação. Aqui vai aparecer a conexão para mim, Azure SQL, porque eu tenho permissão, obviamente. E aqui o database eu vou chamar de... Não vou chamar, né? O database que tem criado lá no Azure SQL é um database chamado DNA. Então, aqui você já consegue visualizar que ele já alimentou para mim, né? A partir do momento que eu criei esse catálogo, ele já trouxe aqui todos os esquemas que tem lá dentro. Inclusive, né, as tabelas dentro de esquemas. Ele demora um pouquinho para aparecer às vezes, mas eu consigo inclusive ver aqui, ó, uma amostra dos dados que tem nessas tabelas. Estou clicando aqui na tabela vendas, ó. A gente já consegue visualizar ali uma amostra dos dados que tem nessas tabelas. E aí, eu já poderia, claro que aqui eu consigo definir quem vai conseguir enxergar o catálogo, né? Então eu poderia vir aqui em permissões e dar um grant, ó. Vai poder usar o catálogo, vai poder usar esquemas dentro desse catálogo. Eu poderia vir aqui no nível do esquema e também dar as permissões. Falar, olha, quem vai poder usar esse esquema e no nível da tabela também. Então, no nível da tabela, eu também consigo definir ali permissões, eu consigo definir os grants, quem vai poder fazer o que, né, no nível aqui dessa minha tabela. E eu poderia, inclusive, já fazer uma query a partir dessa minha tabela, por exemplo, select asterisco from vendas, ou melhor, ou eu poderia criar uma tabela a partir dessa outra tabela. Imagina que você está criando tabelas num ambiente ali exploratório, e você está criando tabelas a partir de uma outra tabela. Então, eu poderia ter aqui, ó, create table, lake house, lá no catálogo lake house, esquema default, tabela, vou chamar de vendas, e vou usar o select asterisco from Azure SQL, que é o nosso catálogo que está refletindo ali as informações que estão lá no Azure SQL.dbo, que é o esquema lá, e o nome da tabela, tabela vendas. Então, vamos tentar criar essa tabelinha aqui. Opa, Lakehouse DA Foot. Então, eu escrevi errado aqui o nome do esquema e ele deu erro. Vamos lá, tentar novamente.
Table ou View já existe. Muito bom. Então vamos vendas 2. Eu já queria vendas 1 em algum momento. Você poderia colocar um create or replace também, né? Aí, mesmo que a tabela já existisse, ele sobrescrevia. Mas vamos criar aqui uma tabela chamada vendas 2. Estou criando essa tabela no Lake a partir de uma tabela do Azure SQL. Tá? Ah, preciso fazer isso, Clécio? Não, você poderia fazer uma query e usar diretamente essa tabela do Azure SQL. Toda vez que você fizer a query, ele vai buscar os dados de lá. Mas se você quiser ter uma cópia desse dado aqui no seu ambiente, mas às vezes você está num ambiente de exploração, uma espécie de sandbox, você tem liberdade para criar tabelas, apagar tabelas, você poderia também criar, cruzar essa tabela com outras, criar uma cópia aqui no seu ambiente de exploração. Então, acabei de criar. Vamos dar uma olhada lá em catálogo, Lakehouse, Default, e aqui nós temos a nossa tabela vendas 2. Olha só, a gente pode ter uma amostra dos dados, detalhes, é uma tabela delta, então olha, já está aqui no Lake, numa área do Lake. Só que olha que interessante, se eu vier em linhagem e clicar em visualizar linhagem, olha que legal. Ele está mostrando a linhagem. Essa tabela vendas 2, ela veio a partir da tabela Azure SQL DBO vendas, que é uma tabela externa, né? Uma tabela que ela não está armazenada aqui, é uma tabela lá do meu Azure SQL. E aqui ele mostra, né, toda a linhagem, aquilo que eu mencionei. Você vai conseguir controlar o acesso às tabelas a partir do Unity, você vai conseguir permitir que os usuários trabalhem com essa tabela, inclusive a parte de linhagem de dados vai ser totalmente já identificada aqui e gravada aqui no seu ambiente, né? Então você tem a linhagem, por mais que a sua origem de dados seja uma origem de um catálogo externo. Pessoal, então basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Então essa capacidade que a gente tem de criar catálogos externos agora, que basicamente a gente consegue fazer uma federação de dados. E o nome dessa funcionalidade é o Lakehouse Federation. Acho que vale algumas observações, né? Se vocês clicarem aqui em conexões, vocês viram que eu tenho uma lista ali de conectores. Provavelmente o Databricks, né, vai trabalhar ali para incrementar essa lista de conectores para novos tipos de conexão. Mas se você já tem aí alguma dessas bases e você quer federar no seu Lakehouse, permitindo que os usuários tenham acesso a partir do Databricks, e a grande vantagem que eu vejo disso é que você vai ter essa governança centralizada, você não vai ter usuários de cada notebook tentando acessar diretamente ali aquela base externa, ou colocando usuários, credenciais, senha, né, senha, usuário. Você não vai precisar, você vai ter toda a parte de linhagem de dados, você vai poder estabelecer controles de acesso em cima dessas tabelas. Então, tudo que o Unity ele traz e ele oferece, inclusive logs de auditoria de quem acessou a tabela, de quem não acessou, por mais que seja uma tabela externa, uma vez que ela está mapeada e o usuário está acessando ela a partir do Databricks via o Lakehouse Federation, você tem todas essas funcionalidades que o Unity traz incorporadas. E essa é uma das grandes vantagens. Bom, muito obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, compartilhe com algum colega seu, com grupos aí muitas vezes no seu trabalho, ou com grupos de WhatsApp que você possa fazer parte para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigado, até o próximo vídeo.